Começar a gravar e compartilhar a minha, né? Então, esse arquivo eu vou colocar de dois jeitos. Vou colocar lá no Atividades para vocês e disponibilizar para vocês, e vou colocar também no grupo, tá? Eu coloco lá no grupo para vocês terem acesso ao PowerPoint. E a aula fica gravada, bem? Então, a gente começou e deveria ter terminado, né? Falando de formulações cosméticas, tudo bem? Aí a gente tem lá que tem uma fórmula, princípio ativo, veículo, que é líquido ou recipiente, que é sólido ou semissólido, e os coadjuvantes ou adjuvantes, que são as substâncias gerais, né? Lembrando que a função dos coadjuvantes ou adjuvantes é só é, dar forma, controle microbiológico, enfim, né? As matérias-primas, que poderiam ser orgânicas, naturais, sintéticas ou semissintéticas, inorgânicas naturais ou sintéticas, que a gente falou também. O princípio ativo, que é aquilo que vai dar ação. Então, sempre usando a vitamina C para ver se fica claro. Vitamina C, numa determinada concentração, ela vai ser o quê? Ela vai ser conservante. Vitamina C, acima daquela concentração, eu tenho que lembrar que ela é um ácido. Ela vai começar a queimar. Tá? Então, ela pode ser chamada de ativo, ou princípio ativo daquela formulação que eu estou fazendo, né? Veículo. A gente começou a estudar veículo. Veículo é como eu levo o ativo até a pessoa, né? Podem ser lipossomas, nanosferas ou silanóis, né? Aí a gente chamou de veículos vetoriais, que é a ideia lá dos silanóis ou silício orgânico, né? Silício é um metal. Lembra da tabela periódica que eu falei para vocês? Silício é um metal, e esse metal vai ter um problema, ele não consegue ser absorvido, né? Porque metal não dá para absorver, é difícil de solubilizar. Então, eu uso um veículo para melhorar a solubilidade desse metal, né? E óbvio que eu vou cobrar mais por isso. A gente falou do silício. Na aula vão ter vários slides, porque a ideia é essa, que vocês estudem a mais, né? Então, Nutricolin, o X-Nutriment, o que que ele tem? Então, olha que na formulação tem aqui vitamina C a 2,5%, né? Muito baixo, né? Muito baixo. Essa concentração não é ela que vai fazer seu cabelo crescer maravilhosamente bem, né? Na verdade, é o silício, ela tá ali para proteger o silício, né? O ativo é ele. Então, veículos vetoriais do tipo, né, dos orgânicos e veículos vetoriais do tipo lipossomos ou lipossomas. Então, lembra, isso aqui é uma micela, né? Isso é formado por fosfolipídio, que é uma bicamada, uma molécula que tanto fica solúvel em água quanto fica solúvel em óleo, e eu coloco aqui dentro o meu ativo. Então, eu tenho o lipossoma e aqui dentro o ativo, né? Os lipossomas, então, ó, uma bicamada fosfolipídica ou lipídica. E aqui dentro o lipossoma. Então, quem está do lado de fora pode ser apolar e ficar miscível em óleo. E aí, quem eu ponho dentro? O polar, ou o contrário. Vantagem, quando eu passo um lipossoma na minha pele, o que, que vai acontecer? Ele tem a mesma estrutura da minha pele, então ele vai permear melhor. Então, ativos que são colocados em lipossomas permeiam melhor. Aí a gente mostrou o lipossoma, que ele tanto pode ficar para dentro, para fora. Ele pode fazer transporte de antimicrobianos, que são moléculas muito grandes. Por exemplo, a cloroquina, que eles estão usando agora para o corona e tal, ela tem vários efeitos colaterais a longo prazo e usada em altas concentrações, mas principalmente se alguém, né, tivesse pensado, mas ela era uma molécula tão negligenciada, porque a doença que ela trata é negligenciada, se alguém tivesse pensado, poderia ter lipossomado essa molécula, e ela ficaria muito mais biodisponível, tá? Que é o que a gente faz com antiparasitários, com quimioterápicos e os próprios cosméticos, quando eu quero misturar. Porque lembra que meu grande problema é água e óleo. Que água e óleo são immiscíveis, mas eu tenho as vitaminas A, E, D e K, e tenho as outras vitaminas, vitaminas do complexo B, C e colágeno. E eu quero pôr tudo isso dentro do meu creme. Então, se eu lipossomo uma delas, eu consigo misturar esses lipossomos dentro da outra, né?
Nanocosméticos é eu pegar o lipossoma, diminuir, pôr em spray dry, ele vai ficar bem pequenininho. Então, a permeação dele é muito maior. Tá? Nanopartículas, a mesma coisa, que são partículas bem pequenininhas que vão permear bem melhor do que as partículas maiores, que os lipossomas. Então, os primeiros cremes foram com lipossomas, o segundo com nanossomas e depois com nanopartículas. E agora a gente está na era das nanoesferas, né, que são estruturas capazes de fixar em sua superfície ou armazenar em seu interior ativos de natureza diversa. Então, a nanosfera é a evolução de tudo isso. Né? Eu posso ter substâncias diversas, tanto lipo quanto hidrossolúveis, aderidas nessas nanosferas. Né? Nanopartículas, então, ó, é uma matriz polimérica, onde eu coloco o fármaco, né, ou o ativo, e uma cavidade aquosa oleosa. Então, eu posso unir os dois, tá? É a evolução das nanopartículas, né? Quais são as vantagens da nanoemulsão, né? Na verdade, qual é a vantagem de eu formular um creme usando essas nanopartículas? Penetração na pele, a aparência do sistema, uso menos tensoativo. Lembra quem é o tensoativo? É o amiguinho que vai juntar água e óleo. Ele vai lá, dá a mãozinha para a água, dá a mãozinha para o óleo e fica segurando. O que vai acontecer? Quando eles sedimentam, as fases ficam separadas. A água e o óleo não vão se misturar. E tensoativo aqui no meio. Quando eu agito, ele consegue colocar todo mundo numa fase só, né? Mas ele tem um inconveniente, nem todo mundo gosta de um creme bifásico, nem todo mundo acha bonito aquela estrutura, tá? Liberação agora deu fragrância, aqui que acontece? Quando eu passo, aquilo pode liberar, então as nanopartículas podem fazer isso, e a substituição dos lipossomas que eram maiores, né? Aí a gente começou a falar dos veículos, né, que tinham funções. Então, eu quero formular um cosmético, mas eu quero dar uma função para o meu veículo, já que ele vai estar lá, o meu veículo vai ter uma função. E isso diferencia um cosmético do outro. Todo mundo pode formular. Mas se eu formular com um veículo melhor, o meu cosmético tem um preço diferenciado. Então, todo mundo pode fazer vitamina C. Se o veículo tiver uma função, ele vai pagar mais, ele vai cobrar mais pela vitamina C, tá? Então, o primeiro que a gente colocou foram os abrasivos, né? Então, presta atenção, por quê? Porque a atividade é justamente essa. Eu identificar, né, o ativo e colocar qual é identificar o excipiente e colocar qual é a função dele. Se ele é abrasivo, o que ele é. Então, aqui eu tenho como abrasivo, né, microesferas, e eu tenho dois nomes, índicos ou polietileno. Então, quando eu pego na bula, né, uma presença de polietileno, isso aqui, eu sei que isso, na verdade, é um veículo e que esse veículo nada mais é do que um abrasivo. E a gente anotou lá que o primeiro era o abrasivo. Depois vieram os absorventes, né? Esfero, logasol, né? Todos esses absorventes que a gente tem, né? Então, eu tenho lá no recipiente um absorvente. Presta atenção na bula. Então, eu sei que absorventes são vários. Aqui eu tenho sílica e nylon 12. Então, sílica e nylon 12 são recipientes, né? Os anticorrosivos, né? Ciclohexalamina. Então, eu vou identificar aqui na bula. Os antimicrobianos, que eu tenho que identificar na bula. Tá? Os antioxidantes, como a vitamina C, em outra concentração. Depois, né? Tudo isso em bula. Então, um bom teste para vocês, agora que vocês vão ter a aula, é identificar nessas bulas o que a gente já falou. Então, qual é o veículo? Olha quanta coisa. Você acha que é fácil fazer um álcool 70? Olha quanta coisa eu vou colocar simplesmente em uma composição. O ativo, gente, olha, o ingrediente ativo é o triclosan. Ele é um ativo. Para eu colocar esse ativo numa forma cosmética, olha o tanto de coisa que eu usei, né? Para ele se estabilizar. Antioxidante, né? Que eu falei do Johnson, não tem os antioxidantes. Os adstringentes, os ligantes, né? Que vão dar liga.
no creme, os despigmentantes, que estão super na moda, são super caros, tá? E aqui o pessoal não sabe usar, né? Porque passa na cara inteira. E aí despigmenta onde era pigmentado e deixa mais claro ainda, então dá uma diferença de tonalidade, né? Cada uma dos veículos tem uma bula para vocês treinarem, tá? Tem uma coisa. Ah, professora, mas tá tudo em inglês. Infelizmente, gente. Infelizmente, esses ativos cosméticos, a maioria deles vem com o nome deles em inglês, né? Não vai precisar traduzir, é só identificar o que eles fazem, tá? Mais despigmentantes, alcalinizantes e acidificantes, porque lembra da tabela periódica que eu tenho ácidos e bases, então eu tenho que deixar a minha base suficientemente ácida para que ela comporte um ácido, ou eu vou deixar a minha base suficientemente alcalina para que ela comporte uma base, senão o creme não vira, né? Então, ácidos e bases, tá? E o tampão, o que é o tampão? É um par ácido-base conjugado que permite a adição de pequenas quantidades de ácido ou pequenas quantidades de base. Eu preciso do tampão para manter o pH. Quelante, que sequestra metais quando os metais estão em excesso, que aqui até uma curiosidade, daria até para a gente usar o álcool de posto, né? Não vamos passar, mas daria se eu usasse grande quantidade de quelante, porque o álcool do posto realmente ele tem um problema, que são os metais que ficam contaminados, porque ele não é filtrado, ele não é nada disso. Então ele é puro, né? Ele é a primeira destilação. Então, e ele é armazenado não sei se vocês já viram no posto, ele é armazenado naqueles galões. Então ele tem muito resíduo de metal. Daria, né? Se faltou todo o metal da face, todo o álcool da face da Terra, a gente teria que colocar uma grande quantidade de quelante para sequestrar esses metais para o álcool ficar propício ao uso. Né? Aqui, então, ó, um quelante, o IDTA, corante, que vai adicionar cor àquilo que eu estou fazendo, e eu não posso considerar como ativo, tá? Lembrar que os corantes são são lipossolúveis, então minha base também, né? Bobeira, eu compro um corante hidrossolúvel, mas a minha base é lipossolúvel, eu não vou conseguir incorporar esse corante ali. Né? Aqui os corantes, flavorizantes, que é aquele que tem cheiro, que vocês identificaram, alguns gostam, outros não gostaram do cheiro, né? Os emolientes, né, que suavizam a pele, que deixam a pele melhor, que dão lubrificação, espalhamento. Exemplos de emolientes sempre são os óleos, e aí o pessoal não gosta muito. Os umectantes, que aqui era o gel faltava, lembra? Ele não conseguia reter água. Então, como ele ficou lá no laboratório, temperatura ambiente e ar-condicionado, ele foi perdendo água para o meio. Se ele tivesse um umectante incorporado, ele não perderia a água. Tá? E aqui identificando eles. Tá? E aqui eu acho que a gente tinha parado neste exato momento. Né? Sim? Então, essa foi a primeira parte que eu já tinha dado para vocês. Agora, PEG, a gente não tinha falado deles ainda, né? Não, né? Beleza. Então, feita essa revisão, eu vou prosseguir. Mas o Zoom, ele, né? Eu vou prosseguir aqui.